É não só digo porque nem ser, mas eu não digo ser melhor do que o homem, porque não é uma guerra dos sexos. É que talvez assim, isso, é para eu isso, isso, alcançar a isso. mesma visibilidade que um Exatamente isso, homem, exatamente. eu tenho que ralar muito mais do que um homem ralaria. Mas É faz isso, é parte. isso, é É o isso. mundo de É hoje isso. e faz parte isso. E a gente vai ter que aceitar. Mas Se que a é gente muito melhor, ficar. né? Tem que diga-se de passagem, né? É. Que é E muito não, e melhor se do que a o da tua gente. mãe, né? Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, assim, se a gente ficar nessa picuinha e dizer, ai, mas eu quero fazer tanto quanto ele faz, o mundo não vai mudar. Entendeu? Então, a gente tem que aceitar essa responsabilidade e mudar. E torcer para que, nas gerações futuras, as mulheres não precisem se esforçar tão mais para ter os mesmos resultados. Que aí cada um viva o seu e tenha oportunidades iguais para todos. Mas agora ainda não é. Então, agora a gente ainda precisa deixar a nossa marca e fazer essa virada aí na vida, né? Fala, doutores! Sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento e carreira médica do Brasil. Hoje temos o prazer de receber uma médica e líder que inspira por onde passa. Pediatra intensivista, PhD em saúde coletiva, professora dedicada da Unifor, diretora de recursos próprios da Unimed Fortaleza. Um exemplo de como paixão, excelência clínica e liderança podem caminhar lado a lado. Construiu uma trajetória unindo cuidado humanizado, muita qualidade e inovação em gestão hospitalar e compromisso com a experiência do paciente. Sempre focada na excelência e na sustentabilidade do sistema de saúde. Hoje vamos ter a oportunidade de mergulhar na história dessa profissional incrível, aprender com seus desafios, conquistas e estratégias e descobrir como transformar a medicina em algo ainda mais significativo para cada paciente que atendemos. Fala, doutora Fernanda, tudo bem? Tudo bom? E aí, Ricardo? Vamos nós, hein? Rapaz, depois de uma Vamos nós. introdução Tava para dessa, sair essa conversa, filha. A gente não tava conseguindo, né, pô? pois é. Aí depois de uma introdução dessa, fica até encabulada. Nada, que isso, pô. Ó, você vê que. Primeiro, todos os episódios que os convidados aqui, sucesso, tá? Mas essa daí, meu pessoal, sabe tudo de medicina, de gestão, é uma super líder mesmo, que tive aí o privilégio de conhecer aí no BHI, do grande Rafael Kendi, que nos orientou aí lá em Boston, né, Fê? Então vamos aqui Foi. elogiar o Rafa, né? Nossa, a viagem foi excelente, né? Eu me surpreendi positivamente e eu recomendo para todo mundo, porque acho que foi uma oportunidade grande de aprendizado e os meninos organizaram uma viagem que foi sem sustos, né? Porque às vezes você vai para esses cursos assim fora e passa vários perrengues e o nosso foi assim, impecável. Eu amei e a oportunidade da gente, primeiro, da gente se conhecer, né? Do grupo se formar. E segundo, de tudo que a gente pôde viver lá, eu achei assim que realmente fez a diferença, né? E uma coisa interessante, né? Não sei se você teve essa percepção, mas o tamanho do grupo é bom, né? É. É porque aí a gente consegue criar conexão, né? Eu já tive a oportunidade de fazer curso assim, com turma pequena, com turma grande. Não é que com turma grande você não vá aprender, mas é diferente. Quando você vai numa turma pequena, você sai com vínculo, né? Porque quando a gente está ali 24 horas por dia, né, Lógico. junto com aquelas pessoas, vivendo coisas diferentes, né? Aí entra a emoção aí no meio, aí eu acho que os vínculos ainda ficam mais fortes, né? Eu tive a oportunidade em 2020 fazer um curso também na Disney e logo depois veio 20 a o quê? Na pandemia. pandemia, pô? Foi, cara, foi em fevereiro. O nosso curso foi 1º a 7 de fevereiro. E aí depois estourou a pandemia. Mas é muito engraçado, porque era um grupo pequeno desses também. E aí os vínculos ficam depois. Você precisa de alguma coisa, você lembra da pessoa, e vai lá, manda mensagem, pede ajuda, não sei quem. Então, essas experiências, assim, da gente ir pra fora, eu acho bem legal. Quem tiver oportunidade, Foi, realmente. foi em Orlando? Aquele que Foi em você Orlando. conhece o interior da Disney? Exatamente, E aí, foi estratégia da legal magia. mesmo? Tinha uma vontade de fazer esse curso. Cara, esse que eu fiz com o Alexandre Slivnik, que também é uma pessoa assim Não existe mais, sensacional. não? Existe, existe.
Aí ele faz lá em Orlando, né? É tipo o estilo do que a gente fez em Boston, né? A gente tem aulas e aí a gente tem visitas técnicas. Aí tinha parado a questão dos bastidores, mas eu acho que agora já vai retomar. Então a gente ia na Apple, ia nos bastidores da Disney, aí sempre tinha alguma coisa diferente, né? Um show, uma coisa Mas não pra é gente. saúde, né? Esse que eu fui não era especificamente saúde. Eu sei que teve turmas que fizeram visitas técnicas a hospitais. O meu não foi. Mas foi de experiência do cliente, né? Que aí acaba. E tinha muito participante da saúde. Então, às vezes, nas discussões, a gente trazia o negócio para nossa experiência em saúde. Mas, ó, uma coisa que eu achei assim, interessantíssimo: nesse grupo que eu fui em 2020, foi o pessoal de uma funerária aqui de Fortaleza. Então, tipo assim, experiência do cliente também nesse momento difícil, experiência da família e tal. E aí você, sabe, E abre a cabeça e obviamente as ninguém discussões. pensa. Ninguém pensa, ninguém pensa. E, poxa, é um momento que você tá super fragilizado e que faz toda a diferença. Então, assim, as nossas discussões eram umas coisas assim: tinha a galera da saúde, tinha a galera da funerária, tinha a galera de negócios, tinha um gestor de fundos, né, financeiros. Então, assim, cara, muito legal, muito legal. É uma experiência também que eu Mas recomendo. isso você buscou ou o Unimed que estimulou? Eu já tinha vontade de A ir. Eu Disney. entrei na Unimed em 2019, né? Aí o curso que eu fui foi em 2020. Mas como o Ale é conhecido do pessoal lá da Unimed, ele era muito amigo do presidente antigo da Unimed, do Elias, então facilitou o fato de botar em contato, né? E você se estimular para ir. Mas eu já tinha vontade antes. Eu já tinha visto alguns grupos, eu não conheci especificamente esse do Ale. Esse eu conheci através do Elias. Mas assim, eu sempre quis, porque eu sempre fui apaixonada pela Disney, né? Eu já fui não sei quantas vezes. E aí eu queria, não, quero ver, eu sei que tem várias coisas de negócio e tal. E aí em 2020 eu tive essa oportunidade de ir, era um grupo pequeno também, era um pouquinho maior que o nosso, eram 30 pessoas. Mas assim, riquíssimo também, sabe? Eu acho que essas coisas que você vê, Quantos essas dias? experiências fora, uma semana, igual o nosso, 5 dias. 5 dias é um E, tempo, é um e a tempo tropa bom, né? foi? Não, aí esse não. Esse eu fui sozinha, eu tava começando as aulas e aí eu fiquei só o tempo Pô, do curso sacanagem, hein? Tu mesmo. nem levou os caras, pô. Os meninos já tinham ido pra Disney algumas vezes, né? Mas, porque esse de Boston, né? Minha família foi encontrar comigo depois, né? Então eu passei depois uma semana esticando, passeando com o pessoal lá. Mas esse da Disney eu fui realmente só pro curso. Eu cheguei, começou o curso, acabou o curso, eu fui embora. Fiquei um dia a Eu tinha mais vontade só. de fazer. Já namorei algumas vezes. Aí até começaram a ter aqueles cursos aqui no Brasil. Aí fiquei meio poluído. Uma época eu fiquei meio que de fazer. Aí acabou que nunca. Eu já pensei em fazer com a minha esposa. A Roberta adora Disney também. E tinha Pô, vale vontade a de fazer. pena. Depois eu te boto em contato com a Lê também, que é uma pessoa sensacional, porque eu acho que é isso também, né? A gente vai falar de experiência do cliente e ele faz você ter a experiência, né? Então isso conta muito Putz, faz muita também no diferença. Pô, curso, né? muito, 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 muito. Não, assim, se a gente trouxer isso para a experiência do paciente mesmo, na prática, era o que a gente deveria fazer, né? Exatamente. E aí acaba, né, que essa questão da experiência, né? Aí depois que você vê as coisas, você não consegue mais desver, né? Então, para todo canto que você vai, um restaurante, uma loja. Menino, quando eu fui fazer a vacina do Covid aqui em Fortaleza, eu falei, meu Deus do céu, coisas simples que a gente podia melhorar muito a experiência de todo mundo, né? Então, aí você não consegue mais não enxergar isso, não levar isso em consideração, não considerar isso na equação quando você tá fazendo qualquer coisa na vida, né? É o que você não consegue mais desver, né? Tá. E aí, vocês não sabem, ela já tem esse sotaque de Fortaleza, mas da onde que você sai, doutora Fernanda? Eu sou carioca. Eu nasci no Rio, me criei, fiz colégio, faculdade, residência, mestrado, e aí eu tô há 16 anos aqui em Fortaleza. Agora, minha família é de Fortaleza, né? Então, desde pequena, eu sempre vim passar as férias aqui e eu sempre quis vir morar aqui, né? E aí, depois que eu acabei o mestrado, aí eu vim embora com meu marido, eu tava com meu filho mais novo, ele tinha 2 anos. Mas ele já se considera cearense, tem 18 agora, né? E já se considera cearense. E o mais novo já nasceu aqui também. Mas você tinha pais no Rio, teus pais não eram vivos, como é que... Na verdade, a minha avó, meu avô, meus tios, meus primos, todo mundo mora aqui em Fortaleza. Minha mãe foi fazer faculdade no Rio e ficou.
entendeu? Mas Aí aí conheceu teu pai lá. mas o meu pai não me criou, então era basicamente no Rio era só minha família nuclear mesmo, né? Então, quando a gente resolveu pensar em voltar, em vir morar aqui em Fortaleza, porque mercado de médico no Rio de Janeiro é difícil, né? E aí eu também fui assaltada, eu estava grávida do meu filho mais velho, eu estava chegando no hospital, estava a um quarteirão do hospital, e aí meu marido já queria mesmo sair do Rio, aí foi o pontapé que faltava pra gente vir. Aí Que eu ano só que foi isso, Fê? isso, o assalto foi 2007, né? Aí foi o tempo de eu defender o meu mestrado, que eu estava no meio do mestrado. Aí eu defendi o mestrado em julho de 2008. E aí o segundo semestre de 2008 foi só organizando as coisas. Em janeiro a gente estava aqui em Fortaleza. A gente se mudou para cá dia 16 de janeiro de 2009. Não, e teoricamente 2007 era um momento que o Rio não estava tão ruim, né? É, Não, verdade, você teve meio que uma fatalidade. Não, a gente tem sempre esse problema da violência aqui no Rio e infelizmente aí em Fortaleza também, né? Poxa, a questão da é. violência nesses dois locais é algo meio peculiar, né? Mas tu sabe, assim, eu fui assaltada, né? Chegando no hospital. Ai, arma na cabeça, perdeu, sai, 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 nananana. Saí do carro, fui andando até o hospital, tava realmente a um quarteirão. E aí, eu tava grávida. Então, o meu pensamento o tempo todo foi: e se eu tivesse com meu filho no carro? E aí, o que todo mundo me falou foi assim: não, não se preocupa, porque eles não são loucos, eles não assaltam, não levam carro que tem criança, nananana. E aí eu acho que poucos meses depois aconteceu aquele caso do João Hélio, que foi Uhum. arrastado pelo cinto ali no Engenho Novo e tal. E aí depois disso eu criei um pânico, assim, que depois que o Heitor nasceu, eu nunca no Rio andei sozinha com ele no carro. Tipo, eu no carro, eu dirigindo e ele no banco de trás. Então o resto do tempo que eu morei no Rio com o Heitor pequeno, se eu precisasse sair só eu e ele, eu ia de táxi. Porque eu não tinha coragem de sair sozinha com ele. Então, assim, marca, né? É uma coisa. Esse negócio do João Hélio me pegou muito, porque tinha sido muito pouco tempo antes que eu tinha sido assaltado. Mas essa época foi antes ali da polícia pacificadora. Não tinha Sim, violência sim. pequena, mas tinha aquela coisa, né? De bala. Eu lembro que eu fazia mestrado ali na Escola de Saúde Pública, ali na Fiocruz. E aí, tipo, a gente tinha hora para terminar a aula e sair, porque eles não garantiam nossa segurança depois disso. Então, sempre teve, porque pra gente que morava era acostumado, nem parecia tão. Quando a gente se mudou pra cá, a diferença foi gigante. Hoje, né, acho que expulsos aí do Sul e Sudeste já tem facção, briga de droga, e aí por aqui a coisa tá esquentando também. Mas o que é hoje é o que talvez fosse o Rio há esses 15, 16 anos atrás, entendeu? Então, é, Essa conversa é inaceitável, né? não Tipo, é você normalizar isso, né? tá ficando mais estruturado, né? Tá ficando um crime organizado, literalmente, em todos os locais. Eles estão pegando os cases de sucesso e replicando, né? Replicando, eles estão fazendo justamente um business plan, né? No que eles estão fazendo aí. Meu Deus do céu, que desespero, cara. E me diz outra coisa, você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, só que a minha irmã é 14 anos mais nova que eu. Então, quando a gente se mudou pra cá, a minha E irmã aí não é estava no filha do primeiro teu ano do pai? ensino médio. Não. Aí minha irmã é adotada. E aí, então, é só Tá. da minha mãe também. A família era eu, minha mãe, minha irmã e a minha tia-avó, que tinha sido a primeira pessoa de Fortaleza que tinha vindo trabalhar e morar aqui no Rio. E aí, minha mãe, quando veio estudar, veio e ficou com ela. Então, a família éramos nós quatro. Tinha amigos, madrinhas e tal, mas a Tá, mas família então, mesmo era só a peraí. gente. E tua mãe volta quando? Com Com você? a gente, foi. Na verdade, eu me mudei em janeiro. Aí eu trouxe a minha irmã, porque ela estava no primeiro ano do ensino médio, então ela já veio para fazer o ensino médio todo aqui. E a minha mãe veio no final do ano com a minha avó, com a minha tia-avó, né? E você foi um pouco mãe da tua irmã ou não? Fui, né? Ela bem adolescente, no auge da adolescência, xingando a gente por 3 gerações porque ela não queria vir pra cá, pra Fortaleza. E E a aí, culpa cinco foi tua, minutos né? depois, a culpa minha e do meu marido. Mas 5 minutos depois, ela já tava assim, adorando. Hoje pergunta pra ela se ela quer ir embora pro Rio. Vai nada. Ah, o coitado do teu marido também caiu nessa. Ela queria matar ele. Era. Mas foi ótimo.
É, não, eles tinham. Quantos anos ela tinha? Ela tinha 15. Ela fez o aniversário de 15 anos em dezembro no Rio e a gente Você se mudou tá em janeiro. amarrada. Minha filha tá com Foi. 15. Imagino isso. Nossa, eu Meu te Deus do odeio. céu. Nunca mais vou ter amigo na Acabaram com a minha vida. vida. Exatamente. Eu vou morrer solteira. Foi, sabe, todos os dramas possíveis e imagináveis. E E hoje vocês tá aqui aqui no, fazendo. e vocês aqui no Rio tinham uma estrutura que você conseguia estudar, você conseguia ter as coisas? Você estudou de colégio público, você estudou de colégio particular? Não, Como é que era? eu estudei no São José minha vida toda. Aí no ensino médio eu fui pro Martins, aí fiz primeiro, segundo e terceiro ano no Martins, aí eu fiz o FRJ, né? Fiz Mas faculdade e residência você na estudou, FRJ. você estudou no Marista, na usina e na Barão de Mesquita? Não tinha barra ainda não. Na minha época era só usina e Barão de Não, Mesquita na eu oitava estudei série. só na Barão de Mesquita, né, pô? É, eu fiz usina e Barão de E Mesquita. o Eu entrei no todo São José, ele? Ah, eu não, você foi entrei no pro São Martins no final, José, né? eu fui pro Martins. O ensino médio eu fiz no Martins. Todo? Foi. Só que pro terceiro ano eu fui pra turma especial que era no Meyer. Então eu fiz primeiro e segundo ano Martins de Vila, terceiro ano Martins do Meyer. E vocês moravam na Tijuca? Morava no Grajaú. No Grajaú, tá. É. E me diz outra coisa, dentro desse momento, aí até eu lembrei disso por causa do São José. O São José sempre teve uma peculiaridade muito grande que foi as Olimpíadas de São José. Você tinha algum vínculo esportivo? Não. Não. Na Olimpíada eu jogava basquete, eu sempre fui alta, né? Mas eu Aham. não era ruim. Mas você não gostava de esporte, não. Não. Não, quando eu era Mas mais jovem, qual era o teu perfil, Fê? Você estudava pra caramba, lia, CDF, era. CDF, Mas música. social, eu sempre me dei bem, eu sempre, né, tive muitos amigos e tal, mas sempre fui de estudar, tirar nota boa e aí, assim, é isso, eu participava dos eventos escolares, eu jogava basquete, mas era ruim, mas Mas jogava. tua mãe te esganava? Tua mãe exigia esse bom Não, desempenho ou é teu não. isso? Era meu. Na verdade, minha mãe, ela sempre dizia que, né, o estudo é algo que o ladrão não rouba. Mas sempre me incentivou, eu sempre fiz curso de inglês e tal, mas não tinha, a cobrança era minha mesmo, né? E eu sempre fui Tá, boa aluna. e esse assunto é relativamente delicado aí, da ausência do teu pai. Você sempre levou isso bem ou sempre foi um grande problema aí na tua jornada? Não, eu sempre levei bem. Eu acho que minha mãe fez um trabalho de mestre, assim, né? E não foi algo Não, e puta do claro, mérito, né? Tem que levantar o mérito dela, né? Porque deve ser com difícil pra caramba. certeza, com certeza. E isso na década de 80, né? Mas sabe, aquela coisa, eu ia para as coisas de Dia dos Pais do colégio, fazia pro meu avô, né? Então eu sempre tive figuras masculinas na minha vida, minha família sempre foi completa em si, Mas apesar de teu avô pequenininha. tava no Rio? Não, no Rio era eu, minha mãe, minha avó e minha irmã. Minha irmã depois, né? Eu já tinha 14 anos, eu tava na oitava série quando minha irmã chegou. Mas, assim, não é um assunto tabu e não é algo que, enfim, eu fiquei traumatizada. Não, eu acho que minha infância foi relativamente, assim, saudável, sadia, tanto quanto uma infância na década de 80 podia ser, né? Mas, mas assim, e aí o que que acontecia? Todo ano eu vinha para Fortaleza. Na verdade, com 5 anos, minha As mãe e meu férias eram avô, aí. as férias eram aqui. Minha mãe e meu avô eram dois loucos, né? Ainda bem eu era a primeira neta, a minha mãe é a filha mais velha, né? Então, com 5 anos, eles descobriram que a criança podia viajar desacompanhada. E aí eles compraram a passagem. E aí falaram: ah, o máximo que pode acontecer é ela chorar, não ir, a gente perde a passagem. Minha mãe disse que o quê? Com 5 anos, botei minha mochila nas costas, tchau, mãe, e fui-me embora. Então, todo ano eu vinha para Fortaleza 2 vezes por ano. Eu vinha uma vez com a minha mãe de férias e a outra vez eu vinha sozinha. E aí eu vinha de avião, acompanhada pela comissária de bordo. Meu avô me pegava no aeroporto, eu passava um mês aqui e voltava para casa. E aí, assim, eu entrava de férias Mas num dia, no dia seguinte eu estava aqui. isso se transformou num hábito da tua família? Teus filhos, desde os 3 anos de idade, viajam sozinhos? Não, até porque são outros tempos, né? Mas eu acho que isso para mim fez muita diferença
porque desenvolveu independência e responsabilidade, né? Claro, eu sou uma pessoa que eu gosto das minhas coisas do meu jeito. Então, muito cedo, naquela época, né? Quem nasceu nessa de 2000 para cá não faz ideia, né? Mas a gente não tinha internet, era tudo no telefone, na lista telefônica. E aí, assim, meu avô e minha mãe decidiam e compravam minha passagem. Só que o voo que tinha, que era direto, que era o voo mais barato, mais em conta, nananã, era um voo que saía do Rio 11h59, né, da noite, e chegava 3 horas da manhã em Fortaleza. São 3 horas de Que viagem. beleza. E aí era horrível. Eu criança, chegava 3 horas da manhã, super excitada para ver meus primos e tal. Não tinha sono. E eu lembro de eu deitada no sofá da sala da minha avó, olhando pela janela, vendo o dia amanhecer, assim, super impaciente. Então, muito cedo, o que que eu comecei a fazer? Eu lembro que eu sentava, abria a lista telefônica, depois eu anotei no caderninho telefone da VASP, Varig e Transbrasil, eu ligava para as três, pegava os voos, escolhia qual que me interessava, reservava, ligava Não, pro não, meu não, não. Peraí, avô e 5 mandava horas da assim. manhã, com Hã? 5 horas da manhã, com 5 anos de Não, com idade? 5 não, mas eu acho que com 10 anos eu comecei a fazer isso, 9 para 10 anos. E aí eu dizia, vô, é esse voo que eu quero, já tá reservado. Meu avô pagava lá, a gente ia na loja aqui, pagava aqui em Fortaleza, né? A gente ia na loja no Rio e tirava o voo. Então, essa coisa da independência, de resolver problemas, começou daí. Por quê? Porque aí eu gostava de um voo que saía daqui de Fortaleza às 8 horas da manhã, aí tinha uma escala em Salvador, mas não era conexão, e eu chegava em Fortaleza às 11 horas da manhã. Então eu chegava no auge da brincadeira, eu podia chegar e sair para brincar, não tinha essa tortura de 3 até 7, 8 horas da manhã, que era a hora que minhas primas acordavam para poder começar a brincar. E aí outra coisa também era que na hora de ir embora, minha avó, né, a Maria, que era a pessoa que trabalhou a vida toda na casa da minha avó, arrumava minha mala e vez por outra eu esquecia alguma coisa em Fortaleza. E eu passava 6 meses sem uma blusa, um short, uma coisa favorita. Então também muito cedo eu comecei a arrumar minha mala, porque eu já sabia o que eu tinha levado e eu sabia o que eu tinha que trazer de volta, o que eu não podia deixar Tudo de por culpa trazer da de volta. Maria. Da Maria e da minha avó, né, que esqueciam minhas Entendi. coisas, entendeu? A Maria Então, ainda tá na família? tá na casa dela agora, né? Minha avó faleceu com 98 anos, Maria tá lá na casa dela, mas Maria marcou a nossa infância, a gente perturbava a pobre da Maria, e a panqueca de carne mais gostosa do mundo é a dela. E aí, assim, eu acho que isso desenvolveu muito a independência e essa coisa de resolver problemas, sabe? O fato de eu passar 3 semanas, um mês sozinha aqui. Claro, eu tava na casa da minha avó, eu tinha 1 milhão de tios e primos, eu era muito bem cuidada, mas é isso, né? Para eu fazer do meu jeito, eu tive que me virar, né? E eu acho que isso foi muito legal, essa coisa da resolução de problemas e de buscar alternativas e de pensar criativamente, né? Não, Eu acho que isso fez ainda bem diferença. que você deu uma amenizada agora no final, porque eu tava já pensando aqui, o pessoal do Conselho Tutelar assistindo isso daqui, já ia ver, já se dava para fazer retroativo aí, como é que vai punir aí? Tua avó já é falecido também? Já, mas o Só meu sobrou para tua avô mãe. Só sobrou para fazia tua mãe. todas as minhas vontades. Eu chegava em Fortaleza, eu tirava o meu avô da cama dele, meu avô ia dormir na rede, porque eu dormia na cama com a minha avó. E aí ele fazia todas as minhas vontades, entendeu? Eu tinha uma cachorra que era do meu tio, mas o meu avô disse que era minha, então eu tenho um tio que é 6 anos mais velho que eu só. Então a cachorra era minha, sabe? Eu era bem metida quando eu era criança. E aí é isso, né? O pessoal fazia minhas vontades. Eu era a estrela que vinha do Rio de Janeiro para Fortaleza. Então, eu lembro que eu fazia um tour. Eu ia na casa de cada um dos meus tios e viajava sempre com a minha avó, fazia alguma coisa, ia para casa de praia e tal. Então, assim, minhas férias eram muito divertidas, né? E aí, realmente, assim, eu acho que isso molda um pouco a nossa vida, assim, né? Essa questão porque, assim, eu nunca me imaginei como gestora, né? Então, eu Uhum. acho, mas olhando para trás, eu vejo que isso foi uma das coisas que contribuiu para essa formação, né? Medicina, onde é que aparece na tua vida? Minha mãe é médica, minha mãe é pediatra também. E aí eu sempre conto essa história, né? Porque todo mundo chega e diz assim: "Ai, que linda, vai ser médica igual a mamãe". E eu já falei que eu era uma criança metida, né? E eu dizia: "Não, não vou ser médica, vou fazer qualquer coisa menos medicina". Então, quando eu estava no colégio, eu dizia que eu ia fazer direito, eu sempre li muito bem, escrevia muito bem. Até que eu acho que foi entre o primeiro e o segundo ano que eu falei, cara, não me vejo fazendo direito, eu quero é medicina.
E aí eu cheguei para minha mãe, mãe, é o seguinte, eu vou fazer medicina, mas eu não vou fazer pediatria. Aí ela tá certa. O bom é que a minha mãe, ela realmente assim, nunca me deu muito cartaz nessa coisa e deixou eu seguir o meu caminho, né? Ela tá certo, minha filha, tudo bem. Eu sei que por dentro ela devia estar morrendo, porque depois no fim eu fiz a mesma coisa com meu filho, né? Mas ela não, é isso mesmo e tal. E aí eu entrei na faculdade dizendo que eu ia fazer GO, eu ia ser obstetra e tal. E aí eu acho que foi lá pelo terceiro ano da faculdade que eu falei, mãe, não tem jeito, eu vou fazer pediatria. E aí eu parei de lutar contra o meu destino. Mas eu acho que foi assim, foi um caminho que eu realmente tracei, eu não aceitei. Foi algo que eu lutei, na verdade, contra e eu aceitei na hora que não tinha mais jeito, né? Era isso que eu realmente, quando eu pensava no meu futuro, era o que eu conseguia enxergar. E no fim, a minha avó, né, minha tia-avó, mas quem é minha avó que morava com a gente aqui, ela era professora. E Uhum. aí, hoje eu sou professora e médica, né? Então, Te criaram bem, pô. me criaram bem, me criaram bem. E aí E o o meu filho, digníssimo mas o meu aparece em filho, que momento? ele é ortopedista. E aí ele fazia residência no Souza Aguiar, eu fazia estágio não remunerado, não remunerado, aquele estágio que a gente fazia o concurso, né, Suzene. Suzeme. Uhum. Aí eu fiz Suzeme no Souza Aguiar, e aí ele era R1, e eu tava, acho que no nono, décimo período. E aí a gente se conheceu, e aí começou a namorar e casou. Então, Mas e aí ele é quando é que vocês casam? paulista, e ele é paulista. Então aqui em Não, casa é o peraí. samba do crioulo doido. Ele é paulista, Mas tava estava no morando no Rio fazendo Rio. residência. É porque o pai dele é carioca e a mãe é paulista. Então ele morou até certa idade em São Paulo. Com 15, 16 anos ele foi para o Rio e fez faculdade no Rio, residência no Rio. E aí a gente se Tá. encontra no No finalzinho ali Souza da Aguiar. faculdade, no Souza Aguiar. E aí em 2002 a gente começou a namorar. Em dezembro de 2002 a gente começou a namorar. Em 2004 a gente casou. Souza Aguiar, nada romântico, hein? Só pra vocês mesmo, Nada, hein, pô? só desgraça, né? E aí E hoje aqui aí, em casa, eu sou carioca, meu marido paulista, o meu filho mais velho carioca e o meu filho mais novo cearense. mas que também acha que é cearense, pô. O mais velho acha O que é mais velho. cearense, né? Então E aí eu fiz é. com ele a mesma coisa que minha mãe fez. O que que você vai ser? E o Heitor, assim, ele engraçado, né? Desde pequeno sempre mostrou aptidão para medicina. Aquela coisa de se interessar e olhar. Eu lembro ele muito pequenininho, ele viu uma capa tinha uma Veja, né? A gente assinava a Veja, isso lá em 1900 e bolinha. E aí tinha Tá uma se Veja. entregando muito, pô. Não é, cara. Oh, meu Deus. E aí tinha uma capa da Veja que tinha os médicos, assim, ele com 3, 4 anos, ele dizia, olha, sou eu quando eu crescer e tal. E aí depois ele parou de falar isso. E aí ele falou que ele ia fazer várias coisas, menos medicina. Falou que ia fazer gastronomia, que ia fazer psicologia, que ia fazer direito, falou várias coisas. E tudo que ele falava, eu dizia, tá bom, meu filho, tá certo, mamãe te apoia. E aí procurava as coisas, ajudava ele e tal. Aí até que também agora no ensino médio ele falou: "Não, mãe, não tem jeito, eu vou fazer medicina". Eu falei: "Tá certo". Aí tá aí, fazer vestibular agora, vamos ver se ele entra, né? E ele quer fazer medicina. Vai entrar, com certeza. Vai. Residência, você continua no fundão. Continuo no fundão, fiz pediatria lá. E E aí aí quando a eu ideia toda é trabalhar. Tua mãe fazia mais o quê? Tinha alguma coisa específica? não, minha mãe é pediatra, ela trabalhava no consultório e posto de saúde. Consultório. É. E esse era o teu modelo, era o que você queria. Não, na verdade, aí eu entro na faculdade, né? No metade da faculdade aí resolvi que eu ia fazer pediatria, eu fiz residência no Fundão, uma residência lá, né? Altamente os pacientes complexos Teu marido não vai e morar com vocês todas, não, né? não, aí eu vou morar com ele, do lado da minha mãe. Ah, você larga as três? Do lado. Ela morava no 404, eu morava no 403. Caramba, ele é um anjo, teu marido, cara. Tá, A minha entendi. mãe é uma Ah. boa sogra. E aí, quando a gente vem aqui pra Fortaleza, a gente Mas também ainda comprou tinha duas tia casas no ainda, mesmo pô. condomínio. Não era Tem o que só a é. mãe, pô. Mas ela fazia todas as vontades dele, enchia o congelador de picolé, de sorvete, de bolo, de doce. Porque dizer, ô bichinho, passou a noite no plantão. Tá, então ele gostava Gostava, mimado. dessa Elas casa das faziam quatro mais coisa mulheres. pra ele do que pra mim, é. Ele, na verdade, que escolheu esse apartamento do lado, entendi. Foi. Pior que foi. Esperto ele.
Tá, aí a ideia não era consultório, eu te cortei nisso. Que... Na verdade, eu não pensei muito sobre isso, né? Eu queria fazer pediatria, gostava de criança, estava ali no fundão, PPMG, Tá. paciente altamente complexo. E no início da residência eu era muito pé frio, e aí meus plantões eram os plantões assim que tudo acontecia. Pra você ter uma noção, o plantão de carnaval do meu R1 foi o caos na terra. Até a mãe de um paciente parou no meu plantão. Então, assim, no início da residência era aquele pé gelado, né? E que eu também acho que foi muito legal porque me ajudou a organizar a Era minha vida. sozinha ou tinha dupla? Tinha dupla, mas Putz, independente da meu dupla, o Deus, problema era coitada eu. dela, né, pô? O problema era eu. Eu comecei a ficar com fama de capa preta, pé frio, essas coisas. E isso me ajudou a organizar o plantão. Então eu chegava no plantão, eu tinha que fazer um gerenciamento do plantão justamente para conter o caos, né? Tá. Inclusive, assim, no meio da minha residência teve, não sei quem é do Rio, talvez lembre, a gente tinha um técnico de enfermagem lá no hospital que, né, tinha distúrbios psiquiátricos e tal, e ele fazia medicamento nos pacientes, para os pacientes deteriorarem e ele ajudar, né, aquela síndrome do herói maligno e tal. Então, além Uhum, de tudo, ainda uhum. peguei uns plantões caóticos por causa disso, né, porque até descobrirem, né, então o negócio foi escalonando, então eu peguei alguns plantões bem caóticos. E aí é isso, me ensinou a fazer gerenciamento do plantão, né? Prioridade, escolher por onde a gente ia começar. Então, no fim, quando a gente tá aqui, né, nessa altura da Uhum, vida, olhando uhum. para trás, a gente vai vendo as coisas que vão construindo a nossa trajetória até aqui. Na época, você não enxerga nada disso, né? Por isso que hoje, né, a gente tá aqui nesse momento de transição da gestão da Unimed, eu tento não me desesperar com ansiedade do que vai vir no futuro, porque eu entendo isso, né? Às vezes você não entende o que está acontecendo, mas quando você olha para trás, você vê que as coisas se encaixam. Mas aí é isso. Então eu estava ali naquele meio dos pacientes altamente complexos. Então, é claro que quando você fala em pediatria, o consultório é uma coisa muito lógica, mas eu não tinha feito grandes planos em relação a isso. E aí, quando chegou para fazer a prova da R3, quando eu Que ano acabei, era né? isso, Fernanda? 2006. Eu terminei a residência em Tá. fevereiro de 2006. Então, final de 2005, você está ali definindo que você vai fazer prova de R3. Eu fiz prova para neuro. Eu gostava de neuroendócrino infecto. E depois acabei indo para medicina intensiva. Então, também, às vezes eu luto contra o destino, mas os meus plantões caóticos já estavam me O indicando que eu teu, o tinha teu que ir para destino é UTI, bem né? desenhado, né, pô? Cara, tu vê que eu luto, mas eu preciso me entregar e deixar ele acontecer. Mais uma coisa que é aquilo, né? Eu queria ser professora. Então, nessa dúvida, eu fiz a prova Não, para peraí, você já neuro. sabia? Você queria ser professora? Já tinha isso? Sabia. Isso eu sempre soube. E isso Isso era eu por causa da sempre tua tia, soube. não? Talvez, mas na minha cabeça sempre fui eu que sempre soube que eu queria, né? Mas, enfim, provavelmente Tá bom, tá bom. lembra. Até porque você escolhia sua passagem com 9 anos de idade, pô. Exatamente. Imagina se alguém vai me dizer o que eu ia fazer, né? Entendi. E aí, nessa dúvida, eu fiz a prova do R3 para neuro, passei em primeiro lugar lá da UFRJ. Mas, cara, sabe quando algo dentro de você E não aí você tá. continuava naquele coleginho que é o Clementino, né? Mas Vocês aí. gostam, né? Ai, amo, né? Mas aí é aquela coisa, eu me inscrevi para residência, mas sabe quando você pensa assim, esse é o resto da minha vida e o negócio não encaixa? Aí eu resolvi Uhum, me inscrever para o mestrado na Fiocruz, na ENSP. Eu tinha uma professora que eu tinha feito com ela uma cadeira da parte de violência contra a criança e adolescente, que era muito uhum. forte lá no hospital, e aí ela fez o mestrado lá. E aí ela estava me falando da orientadora dela e tal, Ednilza. E aí eu me inscrevi para o mestrado e fiz a prova do mestrado também. Então, depois eu passei tanto no mestrado quanto no R3. E aí eu falei, cara, eu vou fazer o mestrado. Eu não tô, sabe, esse R3 não tá fechando. E aí eu fui pro mestrado. E aí fui super criticado, o pessoal dizendo, você vai parar, depois você não vai voltar Uhum. e vai ser ruim pra você. Mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Que aí eu fui pro mestrado,
E aí eu tinha um professor maravilhoso, Sérgio Gama, né? Ele era nosso professor lá na FRJ e ele era dono de uma UTI ali em Nova Iguaçu, ali no Fátima. Acho que ainda é, né? Uhum. E aí ele era o professor que acabava ficando comigo nesses plantões caóticos, né? E aí ele me botou debaixo do braço e me levou para trabalhar com ele lá na UTI, sabe? E aí foi quando eu me encantei pela terapia intensiva e vi que isso se encaixava muito mais na minha vida do que a neuro, ou a endócrino, ou a infecto. Até porque no fim, na UTI, os pacientes complexos da UTI, você consegue vivenciar isso tudo. Então, no fim, eu terminei o mestrado e eu acabei pegando essa mão E gigantesca vocês de já tinham terapia casado, intensiva. Fernanda? Já eu casei no meio do meu R1. Eu casei em julho do meu R1. Tá, Mas eu, e aí nesse junho, e no meio do R1, poxa, teu esposo já estava mais à frente, vocês conseguiram aí ter uma jornada e um crescimento financeiro legal para vocês. né? Nessa época a gente era liso, leso e louco. Mas conseguia Ah, pagar mas as pô, peraí, contas quem do não tinha mês. nada começou a ter mais, né, pô? Exatamente. Mas o nosso salário de residente, né? Eu ganhava R$ 1.411 como Vocês não residente, davam né? plantão, não? Eu comecei a dar plantão em dezembro do meu R1. Realmente, no início do R1, eu me dediquei totalmente à residência. Em dezembro do meu R1 foi que esse meu professor me levou para trabalhar com ele. Era um estágio, mas ele me remunerava, né? É uma pessoa boníssima ele. Eu trabalhava, eu sempre fui dura pro trabalho, mas eu aprendia também muito, né? E aí eu ficava ajudando ele lá na UTI cara, aprendi muito sobre gestão também com ele, porque ele era dono da UTI. A UTI era pequena, né? Ele era o dono Entendi, da entendi. UTI, e aí depois, quando você olha para trás, você vê que assim, né? O destino ali traçado, né? E aí, mas assim, o R1 a gente era bem liso. Ele tava no R3 e eu no R1, mas ele dava plantão já, ele já a gente conseguia pagar as contas, né? Sem muita sobra, mas a gente vivia de Não tinha maneira Disney, mas as razoável. coisas estavam caminhando. Exatamente, exatamente. E aí, Quando é que você vai pra Disney? Você já tinha ido já? Teu avô já tinha te eu fui botado no com avião 15 sozinha? anos, eu fui com 15 anos pra Disney sozinha, naquela excursão de adolescente de 15 anos, né? Tá. E aí Essa foi a depois tua eu fui. primeira experiência. Foi. Primeira vez que eu viajei pra fora, né? É E privilegiada pra calma aí. caceta, né? E como é que e quando é que você começa a ficar viciada? Quando meus filhos nascem. Eu fui fazer o enxoval do meu mais novo, e aí eu já morava aqui em Fortaleza. Porque aí quando eu mudei pra Fortaleza, aí a qualidade de vida, né? O padrão de vida deu uma melhorada boa, né? Até porque eu vim pra Fortaleza em 2009. Pra você ter uma noção, o meu CRM no Pera Rio, aí, a gente quando estava em 2004, né? 2004 eu entrei no R1, acabei o R2, né? Em fevereiro de Não, então você vai para Nova 2006, Iguaçu em 6. no final de 4. Ah, no final do R1 você já vai para Nova Já vou Iguaçu. para Nova Iguaçu. Aí eu fiquei Tá. 2004, 2005. Aí 2006 eu entrei no mestrado e aí eu dava plantão em Nova Iguaçu. Eu passei no concurso do município do Rio. Mestrado era pago, recebia, não? Não, eu não tinha bolsa, mas não era pago, que era da Fiocruz, né? Quando eu acabei a residência, eu tinha 4 empregos. Eu dava plantão na maternidade escola, eu dava plantão na Rede D'Or, eu dava plantão na Nova Iguaçu e eu tinha o concurso do município do Rio. Aí eu fazia isso tudo à noite no final de semana e fazia o mestrado de segunda a sexta na Fiocruz. É por isso que as crianças não nasceram, pô. Vocês só trabalhavam os É, dois, só pô. trabalhava. Aí eu engravidei em 2006, Heitor nasce em 2007 e a gente veio embora final, né, janeiro de 2009. Tá, e A aí gente quero ia chegar fazer nesse 2 anos. ponto. Como é que é a decisão mesmo? Tudo bem, tem os eventos. E o meu marido, né, o Cedric, ele é paulista, então ele não tinha esses laços fortes, tão fortes assim com o Rio. E ele já tinha muitos amigos de faculdade, de residência que tinham ido morar fora, então ele sempre quis, né, tentar a vida fora do Rio de Janeiro, porque o Rio, um monte de faculdade de medicina, acho que era uma das cidades que tinha mais médico por habitante, e a gente trabalhava muito, mas ganhava pouco. E aí, assim, não, vamos morar fora, vamos morar fora, vamos morar fora. E aí, quando ele vem passar as primeiras férias aqui em Fortaleza, a gente ainda namorava, aí se Ele encantou adorou. por Fortaleza. Então, aí foi, não, vamos morar em Fortaleza, vamos morar no Ceará e tal. Não, até porque em Fortaleza não eram só duas, né?
paparicando ele, Exatamente. tinha a família toda fazendo tudo pro cara, pô. Exatamente, exatamente. Cara esperto. Esse cara é bom. Esse cara é bom. Esse daí é um super gestor, pô. Tá, mas aí Aí, como é que vocês constroem as oportunidades para ir para Fortaleza? pronto. Aí eu tinha acabado meu mestrado, eu defendi meu mestrado em julho de 2008. E aí, o segundo semestre de 2008 todo foi tentando viabilizar isso. Então, eu vim para Fortaleza e fiz a prova, uma prova de residência, que eu falei: não, qualquer coisa, residência é onde a gente faz network, eu faço um R3 aqui. Mas aí teve o concurso para Fez professor neuro? da Unifor. Hã? Fez neuro? Não, eu botei terapia intensiva. Apesar de eu já trabalhar há 5 anos com terapia intensiva, eu botei terapia Tá. intensiva que eu falei, pelo menos eu vou conhecer as pessoas daqui e vou fazer network. Mas nem precisou, nem eu a passei, obviamente, mas nem assumi a residência. Por quê? Porque aí teve prova para professor da Unifor, o curso estava começando, né? O curso começa em 2006, 2, então todo semestre precisava de muito professor, então eu fiz o concurso para professor da Unifor, passei. E o Hospital Valdemar Alcântara, que é um hospital maravilhoso, gerido por uma OS aqui, estava com processo seletivo para terapia intensiva e não exigia residência de terapia intensiva, exigia experiência. E eu tinha, meu professor fez cartas de Uhum. recomendação para mim aí, e aí eu também passei. Então, quando eu cheguei aqui em janeiro de 2009, eu tinha 2 empregos já. Eu era professora da Unifor e eu tinha o passado também no concurso para o Hospital Valdemar Alcântara. E aí eu entro na UTI do Valdemar. E aí eu passei para ferista. E eu falei, cara, não sei se eu vou conseguir conciliar, porque ferista é aquilo, né? A cada mês você tá numa escala diferente. E eu falei, cara, a Uhum. minha prioridade é a Unifor. Eu sempre quis dar aula, eu vou dar aula, vai E ser minha com filho prioridade pequeno, né? com filho pequeno. Então eu falei, cara, eu acho que eu não vou conseguir assumir esse. Não era um concurso, né? Porque era CLT, mas eu falei, eu acho que eu não vou conseguir assumir isso. E com E a aí, irmã querendo te matar, ainda minha tem irmã isso, né? querendo me matar. Não, ela tava lá com os dramas dela. E aí, mas olha de novo a vida, né? Quando a gente não luta. Aí eu falei, mas vou me apresentar. Fui chamada, fui lá me apresentar e dei um plantão. Eu acabei esse plantão. No dia seguinte que eu saí do plantão, o plantão foi um plantão noturno. No dia seguinte que eu saí do plantão, um médico foi chamado num concurso que ele tinha feito aqui em Fortaleza e vagou um lugar na escala. E eu deixei de ser ferista e virei plantonista. E eu falei, ai, mas eu não sei como é que vai ser o horário. E o horário ele casava perfeitamente com o meu horário da Unifor. Plantão era segunda à tarde, terça o dia todo e domingo de 15 em 15. E terça era o único dia na semana que eu não dava aula na Unifor. Então, assim, casou perfeitamente. E aí, com um mês Cara, aqui em Fortaleza, eu tava com 2 empregos. aí eu tenho que botar uma pauta aqui no meio que não tem nada a ver com a nossa jornada aqui agora, que eu boto mais pro final, mas como é que é a importância e o posicionamento da espiritualidade na jornada de vocês? Pois é, eu sou espírita, né? Eu sou uma pessoa que tenho religião, pratico, sigo, estudo desde sempre, né? Então, é isso. Eu realmente acredito que a gente às vezes não consegue controlar tudo e a gente não tem a capacidade de enxergar tudo que nosso futuro nos reserva. Embora é aquela coisa, né? Quando as coisas se encaixam assim também, tão bem, a nossa responsabilidade é altíssima, né? Porque significa que o nosso caminho tá ali sem muitos reveses, é porque a gente tá devendo e tem que contribuir, tem que retribuir, né? Então, E é, que momento que você cedeu? Que você era teimosa? pois é. A minha mãe de vez em quando dá uns tapas na cara e diz assim: minha filha, você ainda não percebeu que. Aí ela fica jogando na minha cara toda vez que eu digo: ai, porque não vai dar certo, ai, porque eu não vou conseguir, e não sei o que. Ela: não vou falar mais nada, tá vendo aí o negócio acontecer, né? Porque eu Não, lembro. você falou que ainda gosta de estudar, pô, sobre a religiosidade, aí, pô, tem um momento que você deve ter aprendido isso, pô. Pois é, eu acho que agora, do auge dos meus 45 anos, eu consigo. Mesmo que não seja natural, mas pelo menos conscientemente dizer, não, eu vou entregar, porque eu sei que no fim tudo vai acontecer como deveria acontecer, né? Desde que eu faça a minha parte, as coisas vão se desenrolar aí do jeito que eu preciso que elas se E, desenrolem. É que, e essa questão do espiritismo, você que buscou ou é familiar? não, nasci já, minha mãe.
virou espírita quando eu tinha, sei lá, 2, 3 anos de idade. Então, toda a minha vida eu já frequentei casa espírita, a gente, né, eu fiz evangelização da infância, na juventude, eu fui evangelizadora das E criancinhas tem, lá no nosso e centro. tem algum nível de mediunidade? Não, graças a Deus, eu não quero ver nem ouvir nada. Graças a Deus é demais. Não, aí também já é demais, deixa, deixa eu quieta. E isso não tem jeito, sabe? Quanto mais estuda, mais próximo fica, né, pô? É, mas por enquanto eu converso com eles e digo, não, tá bom, eu faço as outras coisas, me deixa aqui. Tá bom. E teu esposo também estava dando plantão? Quando vocês Tava, chegaram e ele aí? chegou aqui ortopedista, né? Aí é mais fácil, né? É mais especializado, então ele Não me chegou arruma aqui. problema aqui no meio do episódio. Vai pegar Ah, todos os ortopedistas aqui de hater e vão ficar te massacrando aqui que você tá falando isso, pô. não, mas para você ter uma noção, eu saí do Rio, eu me formei em 2003, né? Em dezembro de 2003, peguei meu CRM. Meu CRM no Rio era 75.978. Quando eu me mudei para cá, em 2009, em janeiro de 2009, o meu CRM era 11.584. Então Caramba. eu cheguei em Fortaleza com muito menos médico e quanto mais especializado, menos tinha. Então acaba que para ele o mercado da ortopedia aqui tinha muita necessidade, né? Tanto que ele dava plantão aqui em Fortaleza, mas ele foi chamado para trabalhar lá em Canoa Quebrada, lá no Aracati. Então a gente tinha uma casa, né, alugada, mas lá em Canoa Quebrada, porque ele ficava de sobreaviso no final de semana, dava plantão na semana. Então assim, acabava que nessa época tinha muito pouco ortopedista aqui em Fortaleza. Hoje já tem mais. Hoje, o nosso CRM aqui acho que já deve estar beirando os 30 mil. Então, em 15 anos, mais do que duplicou, né, o número de médicos que tinha aqui em Fortaleza, né? Mas quando a gente Como é que foi chegou. essa mudança para vocês, Fê? Essa mudança aí financeira, essa mudança de reconhecimento? É isso, né? Eu saí do Rio, onde a gente era mais um, e vim para uma cidade que tinha poucos médicos, né? Então, realmente, assim, aqui as pessoas te conhecem, aqui todo mundo se conhece, o grupo médico se conhece, né? E eu dando aula na faculdade e lá no hospital, eu acabei começando a conhecer as pessoas, né? Aqui era muito engraçado, porque todo mundo da mesma idade, então ou eu estudei com você, ou com seu irmão, ou você era da turma de cima ou da turma de baixo, ou namorou com o menino da minha turma, não sei o quê. Então, assim, o meio médico aqui dessa época, todo mundo se conhecia, né? Então a gente foi chegando, mas estava aberto porque tinha essas oportunidades, né? E a minha tia também, a irmã da minha mãe, médica, trabalhando aqui, ajudou a abrir algumas portas, né? Então, era uma realidade completamente diferente da nossa realidade aí no Rio. Os plantões mais bem remunerados, né? E aí a gente chega aqui, compra uma casa, e aí a gente começa a ter uma vida um pouco mais folgada, né? Tanto que quando minha mãe e a minha tia-avó, né, vem morar aqui, minha tia-avó já mais idosa, eu pude dar uma qualidade de vida para ela muito melhor do que ela tinha no Rio. Então ela fazia fisioterapia, a gente tinha muito serviço que vai em casa, né? Então tinha muito mais conforto. E aí a gente compra uma casa no condomínio aqui, eu falei para tu, né? Eu do lado da minha mãe também. A gente comprou 2 casas no mesmo condomínio. Então a gente saiu de vizinho do Rio de Janeiro para ser vizinho aqui em Fortaleza também, né? Então, aí a gente veio morar em casa, né? Meu filho um condomínio que era uma rua, eram 16 casas, então uma liberdade danada, né? Então, assim, aí a qualidade de vida ela muda assim exponencialmente. E aí, quando a gente começa a ir pra Disney, né? A gente vai fazer o enxoval do meu filho mais novo, e depois disso, acho que quase todo ano a gente ia pra Disney, porque os meninos pequenos era onde a gente ia passar as férias, né? E teu esposo te E apoiava? Te sim, em apoia até tudo. hoje? Até hoje. Não, tô Maravilhosa falando de pessoa. Disney especificamente, pô. Sim, ele também gostava. Ele Ah, tinha um tá. preconceito, né? Aquele preconceito de que Disney é comercial, mas depois que a gente foi, que a gente vê, e eu sou do estilo de viajante, assim, eu não gosto de fazer compra, não. Eu gosto de passear, de conhecer lugar. Então, realmente, assim, a gente sempre viajou muito e eu adoro planejar a viagem. Viajar pra mim é o luxo que eu me dou, né? Faço questão de carro, de casa, essas coisas. Pelo menos, até porque carro eu tenho trauma. Então, quanto mais simples o carro, melhor, porque eu não quero ser assaltada de novo. Mas essa coisa da Não viagem, foi de assim, novo, não, né? não, graças a Deus, não.
E aí, essa coisa da viagem, eu contagio todo mundo aqui de casa, né? Então, quando a gente faz a viagem, a família busca a pé toda junto. Aí vai minha mãe, vai a tia do meu marido, que também tá morando aqui, vai todo mundo. Aí vai 10 pessoas para E, viajar. e outra coisa, pegando essa tua vibe aí de qualidade aí dentro da Unimed, experiência do paciente, valor em saúde, cuidado centrado do paciente, tudo afim, você tinha isso dentro da tua prática mesmo clínica ou foi algo que você foi aí adquirindo mais na área da gestão e vendo a importância disso? Bom, quando eu morava ainda no Rio, né? Os 5 anos que eu fiquei depois de formada, eu trabalhava na Rede D'Or, que era acreditado, eu trabalhei no Barra, no Barra eu dei poucos plantões, eu trabalhei no Quinta e no Copa, acreditados. Então eu já comecei a ter contato com acreditação aí. O meu professor, que era o dono da UTI, era o gestor da UTI, me mostrava muita coisa de gestão e qualidade. Eles não eram acreditados, mas ele se preocupava muito com controle de infecção, tanto que ele Uhum. dava bônus pro pessoal da UTI se a UTI ficasse sem infecção, controlava tudo muito ali de perto. Então, isso sempre fez parte do meu dia a dia, de maneira ainda inconsciente nessa época, né? Era aquela coisa que você não enxergava a diferença. E quando eu cheguei aqui, que eu vim trabalhar no Hospital Valdemar Alcântara, ele era um hospital acreditado também. Aqui em Fortaleza, a gente Ah, tinha tá. nessa época 2 hospitais acreditados, a Unimed e o Valdemar, que foi mais ou menos na mesma época, em 2003, que eles começaram essas jornadas assim de acreditação. Então eu cheguei em 2009, os dois já tinham aí a acreditação consagrada. E aí eu cheguei no Valdemar, eu disse pra ti, né? Cheguei como ferista, fui ferista Uhum. 24 horas, depois virei plantonista. Aí no ano seguinte, a coordenadora da UTI saiu, passou no concurso, saiu, me indicou para ser coordenadora da UTI. Aí eu fui 1 ano coordenadora da UTI e depois eu fui diretora do hospital. E aí fiquei 10 anos no hospital. E aí a acreditação deixou de ser aquela coisa, né, Você inconsciente fica que 10 era. anos diretora? Fiquei. Caramba! E aí depois Não fui para a sabia desse Unimed. dado. Eu já tenho 15 anos aí de gestão nas costas. Pô, que legal. Eu não sabia desse 10 anos aí Como diretora eu fiquei 8, né? Porque eu fiquei um como Tá plantonista, um como bom. Não. coordenadora e 8 como diretora lá no Valdemar, né? Mas eu fiquei 10 anos no Valdemar como um todo. E aí E pronto, aí aí, eu faz essa comecei a. transição. E aí, Unimed? Como é que E aí entra na eu, tua. aí eu em 2019, Você tá bem eu. nesses 10 anos? Muito. Aí eu tô lá no Valdemar. Mas assim, encheu a tampa? Você chegou aí no teu limite que você acha? Eu era diretora geral do hospital, né? Tinha o ISGH, que era a OS que fazia a gestão do hospital. Mas aí em 2019, o hospital da Unimed está ali meio rateando na acreditação. O diretor do hospital, que era paulista, resolve voltar para São Paulo, ir embora. E eles precisavam de alguém que entendesse de acreditação, que não fosse deixar a peteca cair, que fosse adaptada com Fortaleza, e porque eles estavam pensando em trazer de fora. Mas aí imagina a curva de aprendizado, uma pessoa que vem de fora, costumes e tal, enfim. Aí surgiu o meu nome e eles me convidaram para ir para o hospital da Unimed. E aí eu fiz Cooperada essa. não, Fê? Não era cooperado. Meu marido cooperado, minha mãe cooperada, mas eu não era porque eu dava Não, não aula tinha e eu sentido. trabalhava no Valdemar. Então, para mim, não fazia sentido me cooperar. Então, eles dois eram cooperados, mas eu não. Mas é aquilo, né? No fim, casou tudo. Eu era uma pessoa que entendia de Unimed, entendia de cooperativa, que entendia de acreditação, que estava habituado com a cidade e tinha uma bagagem de gestão. E aí eu fui fazer essa virada, né? Saí do público e fui para o privado. Embora eu saí da OS e fui para a cooperativa, então não é tão radical assim essa ruptura, né? Mas aí eu chego na Unimed em 2019 e aí de novo o destino, o universo, o que quer que você queira chamar. Eu cheguei em março na Unimed e aí tava com essa coisa da acreditação que Março tava meio 19. março de 19, acreditação rateando. O que que eu faço? Mergulho no hospital. E aí eu tinha que conhecer todas as áreas, trabalhar os processos, as coisas, porque a recertificação, né, que era Quimento, né, E internacional, diamante em agosto. isso em casa tava tudo legal. Tudo tranquilo. As crianças crescendo, bem adaptadas lá. Em 2019 o Heitor tinha 12 e o Henrique tinha 7. Não, mas beleza, estavam bem em Já estavam escola, grandes, tudo casa legal, adaptado, a família estava estável. Tava estável.
Aí E eu você estava vai dar esse estável. jump. Não, na verdade, ó, eu já estava há 10 anos no Valdemar. O Valdemar, ele era ONA. E ele passou 11 anos na ONA 2. Então, assim, era um calo no nosso sapato. Então, em 2017, eu consegui fazer a virada de ONA 2 para ONA 3. Legal. Consolidamos a ONA 3. Fizemos, o hospital passou por a OS como um todo, né? Passou por uma crise financeira por conta de políticas e coisas. A Uhum. gente conseguiu reverter. Eu peguei o hospital com, sei lá, 2, 3 milhões negativos, 7 milhões negativos, entreguei com 3 milhões positivos. Então tava assim, tudo organizado na minha vida. Aí o que que eu resolvi fazer? Vou fazer o doutorado. Tá. Me candidato para o doutorado. Passo, começo o doutorado dia 1º de fevereiro de 2019 e, tipo, 15 dias depois a galera me chama para ir para a Unimed. Aí eu, meu Deus, a minha vida que estava estável, eu achei que agora eu ia descansar, né? Todos os marcos ali cumpridos, as coisas resolvidas. Aí vem esse desafio. Não, tá certo, vou. Aí fui para a Unimed. Aí cheguei na Unimed, hospital ali, né? Aquela acreditação que precisava dar um gás. Então eu mergulho, eu vou para todos os setores. Eu tenho que destrinchar todos os processos e trabalhar os indicadores e tal. Então, assim, quando a gente certifica em agosto. Eu conheci o hospital em cada ponto. Eu tinha 6 meses no hospital, mas eu conhecia cada detalhe do hospital. Em Mas já tinha agosto, os processos, né? Você teve que já redesenhar. tinham, mas a gente teve que trabalhar, fortalecer esses processos, organizar, né, a maturidade dos gestores e tal, para poder Você acha recertificar. melhor ou você acha melhor fazer do zero? Eu tive a experiência de fazer do zero no outro hospital que a gente construiu aqui. Do zero é muito Uhum. mais fácil, né? Corrigir alguns vícios, algumas coisas é um pouco mais difícil. Mas o hospital que estava consolidado, né? Ele era acreditado desde 2003, então ele tinha 13 anos de Uhum. acreditação. Já tinha sido ANA 1, 2, 3, aí foi a Accreditation Canada, já tinha feito a primeira certificação Quimenton. É que às vezes, né, dependendo do Uhum. contexto, dá aquela rateada, né? Então, assim, as coisas não estavam perdidas, mas as coisas não estavam firmes. Então, a gente precisou dar uma resgatada. Mas foi o trabalho que eu fiz nesses meses que eu tava lá. E aí, em agosto, a gente certifica, depois entra no processo de orçamento do ano seguinte. Então, eu conheço mais detalhes ainda do hospital. E aí, em 2020, vem a pandemia. E aí, eu era uma diretora super empoderada do hospital. Por tudo que eu vivi nesse primeiro ano, chegou a pandemia, eu conhecia cada canto do hospital, né? Então, Ainda tinha voltado da Disney, pô. ainda tinha voltado da Disney. Ou seja, foi tudo preparado para a gente vivenciar aquele momento da pandemia. E na pandemia, a Unimed Fortaleza, ela dá um baile, dá um show aí, né? Realmente a gente virou um destaque na cidade e destaque, né? No Que eu sistema. fui chamada no sistema para falar sobre a nossa experiência, porque assim, aqui em Fortaleza, nenhum cliente Unimed ficou à míngua. Nenhum cliente Unimed deixou de ser atendido, deixou de ter leito. A gente virou o Legal. hospital de um jeito que a gente tinha 300 leitos e a gente ofereceu à sociedade aí 600 leitos, né? Então a gente dobrou nossa Qual o tamanho da capacidade. cooperativa aí hoje, Fê? Hoje a gente tem 375 mil vidas, mais ou menos. A E gente médicos. considera 400, se você considerar todo o intercâmbio que roda por aqui, né? Então a gente tem mais ou menos aí 500 mil vidas, 4 mil cooperados, 4.200 cooperados. Ela é uma das Caramba, 10 grande pra maiores do caramba, né? sistema em faturamento e a 11ª em número de vidas. Então é uma Unimed bem grande. E aí é isso, entendeu? Então, quando chega a pandemia, tá preparada para fazer a pandemia, entendeu? Depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que eu vivi no ano anterior, a pandemia, o timing se organizou para que a gente pudesse fazer o que a gente fez. E aí a gente tinha, aí a minha veia epidemiologista, né? A gente tinha número. Aí você chegava em casa reclamando no meio da pandemia, dizendo que estava tudo ruim, tudo, e tua mãe falava, eu não vou dizer nada. Não, cara, e aí, assim, eu acho que depois da pandemia foi quando eu falei, não, vou parar de brigar com o universo, vou parar Uhum. de ser teimosa e ver que realmente, assim, tudo me levou até esse momento, né? E acho que foi também um grande encontro de propósito, porque na pandemia era, sabe, propósito na veia, propósito em ação, e a gente de fato fez um trabalho belíssimo aqui em Fortaleza, né? Nossos números eram
dentro do possível, eram bons, a gente, né, conseguiu fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Acaba a pandemia, a Unimed Fortaleza é top of mind de plano de saúde, nosso hospital é top of mind de hospital, o ranking da Newsweek como, né, melhor hospital do Brasil e assim, e realmente na pandemia a gente provou todo o nosso valor, sabe? E isso deu um gás, assim, gigantesco. Então, acho que é isso, né? A vida vai te preparando para cada momento e aí naquele momento você sente o quanto que você faz a diferença, né? O quanto que estar aqui era o que eu precisava, né? A vida me trouxe até esse momento, né? E foi tudo construído para que a gente pudesse fazer o que a gente fez e nesse momento de que foi a nossa guerra, né? Foi a guerra do nosso tempo, né? Então, Sim, eu sim. acho que realmente o aprendizado é esse. Não lute contra a vida, faça a sua parte, que o resto, as coisas vão te tangendo aqui, vão te levando para onde você precisa ir, né? Tá, e aí os mais delicados, chegamos agora, estamos gravando hoje, 18 de setembro de 2025, vivendo mais um certo ruído aí de sistema Unimed, principalmente aqui no cenário carioca do Rio de Janeiro. Como é que vocês, acredito eu, até depois de todos esses desafios, estão bem posicionados e bem estáveis aí como empresa, como cooperativa, com um hospital muito forte aí que você conseguiu fortalecer mais ainda. Como é que você vê aí o ecossistema cooperativista aí hoje? Como é que está o momento aí na tua visão? Pra gente aqui, né, aí em 2022 muda a gestão, né, e eu venho como diretora de recursos próprios, né, então, desde Ah, é isso a 2022 gente eu não falou, você entra em 22, né, como em diretora. 2019 eu entrei como diretora do hospital, 2021 eu viro superintendente, porque aí a gente está construindo o segundo hospital, então eu viro superintendente de recursos Dos dois. hospitalares, que aí eu tomo conta da, da, da obra, planejamento e inauguração do segundo, e aí em 2022 eu venho como diretora de recursos próprios na gestão. Então a gente agora está fazendo já o apanhado da gestão, porque a gente vai já entregar, né? Acaba a gestão agora, fevereiro, março do ano que vem. E aí, nesses 4 anos, né, de gestão, quase 3 anos e meio que a gente está, realmente aí o trabalho, ele terminou de consolidar, né? A gente pega uma das fases mais difíceis da saúde suplementar, que foi o pós-pandemia. Acho que praticamente todas as Unimedes do Norte e Nordeste, pelo menos as grandes, fazem pró-rata, a Unimed Fortaleza não faz, né? A gente consegue fazer uma virada grande aí de resultado operacional. Então a gente ano passado teve distribuição de sobra, a gente esse ano também está indo bem com resultado operacional Pô, não positivo. tem, não tem espaço aí não, Fernanda? Pô, tô uma vaga aí Vem não, pra pô. cá. Pô, tu tá fazendo maior propaganda, velho. Esse episódio aqui vai começar a ganhar muita visibilidade, todo mundo mandando mensagem pra você, pô. Para vir para Fortaleza, né? E aí é isso, assim, eu acho que hoje a gente, enquanto Unimed dentro do sistema, a gente está muito bem posicionado, né? A gente é uma das 10 maiores, né? E a gente tem resultado para provar. E aí, nesse meio do caminho, em 2023, a gente recebe a proposta do QGA para fazer a certificação em rede da Unimed Fortaleza, né? Não rede hospitalar, rede. Então a gente certifica todos os nossos recursos, na atenção primária, secundária, terciária, pré-hospitalar, telesaúde, oncologia. E aí a gente está agora prestes a encerrar essa jornada, né? A primeira fase dessa jornada, a gente certificou a rede toda ouro em agosto do ano passado, e agora em outubro, na última semana de outubro, a gente faz a última rodada de certificação para, se Deus quiser, virar todo mundo aí para diamante. E aí a gente depois entra, né, obviamente, porque acreditação, certificação, melhoria contínua é uma coisa que não tem fim, mas a gente pelo menos encerra essa etapa. Então, se tudo correr bem, né, a gente entrega a gestão, além de tudo, com resultado financeiro, com resultado assistencial, com a rede toda certificada e assim, uma rede própria valorizada, porque aí a estratégia da nossa gestão foi de valorização da rede própria, de verticalização com qualidade, com responsabilidade. E aí a gente, né, entrega já resultados Mas e aí aí? Não, mas tudo sólidos. bem, beleza. Aí, não, quase não. Vai entregar, Ah, vai entregar, vai entregar. Aí você entregando tudo isso, é, dá para ter outro ciclo
Então, aí é por isso que eu digo que a gente não pode, do auge dos meus 45 anos, eu tô aqui me trabalhando, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Porque o futuro a gente não sabe, a gente tá aqui, ainda não começou oficialmente o processo eleitoral, provavelmente Política. provavelmente é algo aí de final de ano, né? Dezembro. Então, Quando é que o acontecem as eleições aí? fevereiro, março do ano que vem. Ah, Fernando, então tá batendo já aí, pô, tá na É. porta já, pô. Tá, mas aí o processo eleitoral é uma caixinha de surpresa, né? Aí a gente não tem como saber exatamente o que vai acontecer. Então estamos construindo, preparando o terreno. Eu acho que realmente a gente tem Ah, um mas a trabalho muito situação é estável, sólido. né? Pô, É, vocês têm uma entrega maravilhosa, pô. Vai pois mudar por é. quê? Mas o pleito eleitoral, ele é sempre, né? Tá, entendi. Tem oposição, sempre tem, né? Na verdade, a única Tá chapa na bom. história da Unimed Fortaleza. Ela está fazendo um trabalho de humildade política aqui para vocês que eu não preciso fazer, entendeu? Então assim, ó, chapa vitoriosa com unanimidade. Doutora É. Fernanda continuará, são quantos anos de Aqui são mandato? quatro. Aqui são quatro. Acho que todas, né? São Quatro. 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 Então vocês ganhando é, 26, 30. 27, 28 até 30. É. Mas é aquela coisa, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. A eleição, tudo pode Lógico. acontecer, geralmente, né? Você tem que trabalhar, tem que mostrar, tem que estar ali em contato com o cooperado para ele enxergar valor também, né? No que você está fazendo. E aqui na Unimed Fortaleza é tradicional ter oposição. Essa coisa de aclamação, na verdade, a nossa em 2022 foi a única na história que foi por aclamação. Todas sempre tem um pleito, sempre tem oposição. Então é aquela coisa, né? É mostrar o trabalho e vamos ver o que que vai acontecer, né? Mas é isso, assim, que de fato a gente tem coisa para mostrar, a gente tem, né? É uma gestão muito séria, uma gestão muito técnica. Eu tenho a sorte de ter esses companheiros que eu tenho, né? Então, o nosso presidente, Marcos Aragão, os nossos outros diretores são pessoas assim muito sérias, muito técnicas, muito Só tem você de comprometidas. mulher, Fernanda? Na diretoria, sim, no conselho somos três, né? Três de nove. E, e aí eu acho que também uma coisa, uma missão pessoal é isso, né? Que a gente possa oportunizar mais mulheres na gestão, né? Que a nossa representatividade seja mais proporcional, né? E sistema Unimed é muito masculino. Quando você olha para o sistema como um todo, ele é muito Assim. masculino. Mas quando você olha para a base de trabalhadores da saúde, ele é muito feminino, né? Então, Uhum. o topo não está correspondendo à base, né? Então a gente tem que trabalhar isso, né? Tem que oportunizar que outras mulheres cheguem aqui, entender que não é impossível, que aí é aquela coisa, como é que eu equilibro a vida pessoal, a vida profissional com a gestão, né? É possível, é difícil, a gente tem uma carga de dificuldade maior que os homens, mas eu digo que a responsabilidade da gente, que é mulher, que é líder, que é gestora nos dias de hoje, é abrir caminho para que outras mulheres competentes e de qualidade venham para que a gente consiga, né, perpetuar esse ciclo aí, né, e mudar a história, né? Você nunca pensou em pedir teu boné por causa dessa questão de sexo, não, né? Eu Não. digo assim, o que eu quero dizer? Essa jornada quíntupla de vocês nunca foi um ponto de pensamento de desistência, né? Cara, os meus 10 anos no Valdemar é uma empresa maravilhosa, né? Porque quando a gente está na assistência, a gente não sente muito isso. Quando eu fui para a gestão no Valdemar, eu acho que eu fui muito afortunada e eu sinto como responsabilidade reproduzir isso para outras mulheres. Para você ter uma noção, quando eu era coordenadora da UTI pediátrica, eu engravidei. E aí eu tava. Isso foi em junho, né? Eu acho que eu engravidei ali por volta de fevereiro, março. Então eu devia estar no iniciozinho da minha gestação. E foi quando a OS expandiu, né? E vieram Uhum. mais hospitais para o guarda-chuva da OS, teve uma reestruturação. E foi quando eu fui convidada a ser diretora do hospital. E aí eu fui convidada por dois homens. E eles viraram para mim e me convidaram para ser diretora. E eu falei, mas eu tô grávida. E eles falaram, ok, qual o problema?
Pô, E legal. isso é uma coisa que que não se vê tanto, Legal, legal. sabe? Eu acho que isso é algo que fez muita diferença e que nesse momento eu não me senti nem, sabe, em nada diminuída ou prejudicada por ser mulher. E eu sei que isso não é a realidade para a maioria das mulheres, né? Então, Uhum, é uma responsabilidade muito grande tomar muito cuidado e proteger e facilitar a vida de outras mulheres para que se entenda isso. E aí eu trabalhei até entrar de licença maternidade, entrei de licença maternidade, pude, né, usufruir da minha licença maternidade. A vantagem é que o hospital era 7 minutos da minha casa, então realmente, quando eu voltei, eu ia em casa amamentar e voltava, então também não precisei, né, reduzir minha amamentação por isso. Meu filho foi tudo dentro dos conformes, depois eu botei ele na escola, porque aí, crenças, né? Então ele foi pra creche, mas uhum, eu uhum. conseguia ir, voltar, levar, buscar, e assim, isso é algo que eu tenho a noção de quão grande é a minha responsabilidade com isso. E quando eu vim para a Unimed, eu também fui muito valorizada pelo trabalho que eu entregava, então não tive essa eu não senti esse preconceito. É claro que hoje, né, depois de tanto tempo, teve situações que a gente vivencia que são nada agradáveis, né? E a gente fala muito sobre isso, mas nesse meu grupo atual também, os meninos sempre me apoiaram. E nunca aquela coisa de steal the thunder, né? Nunca me diminuíram Uhum. e sempre me deram todos os méritos que me eram cabíveis e sempre falaram de todas as conquistas que a gente fez, e eu acho que isso é muito legal. E eu tenho muita sorte. Eu sei que para a maioria das mulheres não é assim. Então, hoje, assim, eu procuro falar muito sobre o que é ser mulher num cargo tão alto de liderança e reconhecer todos os que eu encontrei por esse caminho que me deram a chance de chegar aqui onde eu tô. Tanto dentro de casa, então, a minha rede de apoio que é incrível, minha mãe, meu marido, os meus filhos, né, que hoje já são grandes, e dentro do trabalho. Todos os encontros que eu tive ao longo aí da minha vida que me possibilitaram estar aqui onde eu tô hoje, porque eu sei que pra gente que é mulher essa carga é muito difícil. E se a gente não tiver todo esse apoio, é quase impossível, né? Você conseguir chegar nesses caminhos maiores assim de Vou, liderança. vou fazer um comentário aqui para apanhar, tá? Não de você, mas aqui do público feminino. É, eu concordo, tá? E eu acho que precisa ser exposto. Eu acho que a gente tem um machismo natural no mundo e no Brasil da mesma forma. Mas, Fernanda, na boa, tem que ter o teu mérito, cara. Sim, Porque Mas pode fechar, pode fechar. onde eu quero chegar de tem que ter o teu mérito? Sair de lá, fecha. Muitas mulheres Só te se der. encostam na questão de ser mulher e muitas vezes não entregam o que você entregou gestante. E utilizam o momento da gestação como uma doença. Sei que eu vou apanhar aqui com isso, tá? Mas é porque isso precisa ficar claro, porque, assim, existem homens de bem que não contratam a mulher por isso. E aí, quando tem exemplos como o teu, e é legal de ouvir a tua jornada, eu acho que as mulheres precisam escutar isso daqui, precisam se fortalecer, que como você falou, é uma rede. Você teve uma estrutura toda por trás que te possibilitou isso, você fez escolhas que te possibilitaram isso, então tem um monte de coisa por trás que, pô, é muito valioso. Mas às vezes me preocupa só essa questão da guerra dos sexos, de tipo, pô, a mulher não tem espaço e o homem não quer dar, o que é verdade, tá? E eu acho que você tem diferenças salariais, diferença de oportunidades, tudo isso é inegável. Pô, gente, eu tenho filha mulher, pô. Então eu quero que ela tenha os mesmos direitos e oportunidades que meu filho e que todos vocês aí que eu tive na minha vida. Mas a gente tem que ter o outro lado, né, Fê? é por Tem que isso ter que a entrega assim. que você fez. É por isso que o pessoal diz assim, ai, eu não sou obrigada, eu não deveria, deveria ser muito natural. Tá, mas não é. A gente sabe que a gente vem de uma sociedade que é patriarcal e que a gente está num momento de virada. A gente está num ponto onde a gente precisa mudar a Exato. cultura. Então, a gente, enquanto mulher, a gente tem uma responsabilidade maior, sim. Eu tenho a responsabilidade Exatamente. de abrir caminho para outras mulheres e eu tenho a responsabilidade de ser o melhor que eu posso ser.
Porque, com certeza, se você pega uma mulher e a mulher é ruim, eles vão dizer, tá vendo? É uma mulher ruim. Se você pega um homem e é ruim, é um profissional ruim. Então a gente tem essa responsabilidade. Ah, não deveria ter. Não deveria, mas não deveria ter violência, não deveria ter fome, não deveria ter várias outras coisas que tem. Então a gente tem que também encarar que realmente o nosso trabalho como mulher nos dias de hoje, no século XXI, é uma responsabilidade maior, né? Então a gente tem que ser o melhor que a gente pode ser. Ah, mas aí não é justo. A vida não é justa, né? Então a gente Não é justo. realmente tem que ser o melhor que a gente pode ser para que o fato da gente ser mulher não ser o que importe na hora de tomar uma decisão. Então é duro, mas os homens têm a vida mais fácil. Tem, gente, tem porque é assim há 2000 anos. Então a gente precisa realmente trabalhar. E aí cabe à nossa geração, talvez a mais uma, duas na frente, entender essa responsabilidade e fazer diferente, e ser melhor e ser o melhor que a gente pode ser. Então isso também é algo que eu falo muito quando, né, me chamam para falar sobre o mundo feminino e tal, mas a gente tem que encarar essa responsabilidade. Olha, tem uma coisa que me deixa pior, quando eu pego um Uber e é uma Uber mulher e a mulher dirige mal. Eu digo, caramba, ela tá dando margem pro povo dizer, tá vendo? Mulher não sabe dirigir. Então a gente tem responsabilidade em ser melhor do que os homens, porque a gente precisa provar que a mulher, ela pode estar ali ocupando as mesmas posições e os mesmos cargos. Então, a nossa geração, e talvez mais uma, duas na frente, a gente tem essa carga extra de ser o melhor que a gente pode ser. E tudo bem, é isso que a gente faz, o mundo, é assim que o mundo muda, é assim que a realidade muda. Eu acho que você tem que ser a melhor que você deve ser e que você pode ser. Eu acho que você não tem que ser melhor que homem porcaria nenhuma. Não, tem que ser o melhor entendo o teu por mim. ponto. É isso. Sabe? Eu entendo a tua frase, porque você precisa ser melhor do que o homem, porque você não tem o espaço, então você tem que ser melhor para encontrar o teu espaço. Mas Mas eu não só digo que isso nem pra- ser. Mas eu não digo ser melhor do que o homem, porque não é uma guerra dos sexos. É que talvez, assim, Isso, é para isso, eu isso, alcançar a mesma visibilidade que Exatamente um isso, homem, exatamente. eu tenho que ralar muito mais do que um homem ralaria. Mas faz É isso, é parte. isso, é É o isso. mundo de É hoje isso. e faz parte isso. E a gente vai ter que aceitar. Mas que Se é a gente muito melhor, ficar. né? Tem que diga-se de passagem, né? Que é E muito não, e melhor se do a que a da gente. tua mãe, né? Com certeza, com certeza. Entendeu? Então, assim, se a gente ficar nessa picuinha e dizer, ai, mas eu não quero, eu quero fazer tanto quanto ele faz, o mundo não vai mudar. Entendeu? Então a gente tem que aceitar essa responsabilidade e mudar. E torcer para que nas gerações futuras as mulheres não precisem se esforçar tão mais para ter os mesmos resultados. Que aí cada um viva o seu e tenha oportunidades iguais para todos. Mas agora ainda não é. Então agora a gente ainda precisa deixar a nossa marca e fazer essa virada aí na vida, né? Vai virar corte isso Maturidade. aqui, com certeza. Hã? Corte, vai virar corte. Já adorei, já, pô. Com certeza. Bora, Fê, vamos finalizar isso aqui. Ping-pong, eu já estourei meu tempo que eu tinha te prometido. Ping-pong final. Vamos lá. Um valor que guia a sua vida. Pois é, tu falou isso, eu tava pensando, né? Que valor que guia a minha vida? Eu acho que eu tenho alguns valores. Uns, não Uns, tem. Tá bom. responsabilidade. Responsabilidade é um. Justiça, eu sou uma pessoa que a injustiça me incomoda. Mas não pode ser um senso paralisatório, é isso. Eu tenho que encarar a injustiça e ver o que eu posso fazer para mudar. Uhum. E eu acho que, eu não sei, família é muito clichê, mas eu acho que é a base de onde a gente vem, é o lar, é a casa, é o apoio, é a sua rede. Isso é muito importante, né? Então são as coisas que eu falei pra vocês. Sem a minha rede de apoio, sem meu marido, sem minha mãe, sem meus filhos, sem esse Não apoio é todo, clichê. eu não chegava. É o clichê do bem, né? Aquela coisa, Doutora Fernanda, não é clichê. a sua Exato, base é cara. Mas tem que importante. falar, cara. E é isso. E Não tem assim, jeito. toda oportunidade que eu tenho, eu valorizo muito a minha mãe. Eu sei que ela é morta de tímida, mas eu valorizo muito o esforço dela. Porque apesar de eu ter sido criada num lar sem pai, Lógico, pô. isso não me diminuiu em nenhum momento, sabe? Muito legal. E tanto que assim, eu sei que é um ping-pong, era pra ser mais rápido, mas deixa eu só contar isso daqui, porque eu acho que a minha mãe merece, né? Porque assim, eu pequena, eu não tinha pai, isso era uma coisa natural, eu falava, nunca tive problema de falar sobre isso, mas sabe aquela pulguinha que fica atrás da sua orelha dentro de si? Eu pensava assim, quando eu for me casar, como vai ser? E aí, quando eu comecei a organizar meu casamento com o Cedric, o convite de casamento geralmente é assim, né?
Os pais da noiva e os pais da noivo convidam para o casamento de seus filhos. E aí vem o nome dos noivos. Acaba que tanto eu quanto o Cedric, a gente era muito independente, no fim, a gente pagou pelo nosso casamento, né? A gente não tinha herança de família, sempre ralamos muito. E aí, quando a gente foi fazer o nosso convite de casamento, então a gente já começou assim, a gente mudou o convite, a gente botou os noivos, juntamente com seus pais, convidam para o seu casamento. Isso a gente fez. Tá. E aí eu fiquei na dúvida, né? Ele botou lá o nome da mãe e do pai dele, e eu falei, o que que eu vou botar no meu? Eu vou botar o nome do meu avô? Criança, como meu avô sempre foi uma figura, né, masculina, paterna pra mim, eu sempre achei que eu ia botar o nome do meu avô. Mas quando chegou a hora de fazer o convite, eu falei, cara, não, eu não vou botar o nome do meu avô. Eu casei no dia do aniversário do meu avô. Essa é a homenagem pra ele. Eu vou botar só o nome da minha mãe. E isso não diminui a minha mãe, muito pelo contrário, isso mostra que foi ela que me criou e que me trouxe até aqui. Então, no nosso convite de casamento tava os noivos, né, Fernando e Cedric, juntamente com seus pais, e aí só tinha o nome da minha mãe, né, o nome dos pais dele e da minha mãe, convidam para sua cerimônia de casamento, e eu casei no dia do aniversário do meu avô. Então, acho que contemplou tudo e eu mostrei a força e o valor da minha mãe nesse trabalho todo que ela fez para me criar. Então, é isso, a família é a base de onde você vem, sabe? Eu sempre tive espaço para ser quem eu era, metida, que escolhia a passagem de avião, que fazia as coisas. Então, acho que isso é importante. O maior erro ou um erro que virou um grande aprendizado para você? Eu acho que o maior erro foram todas as vezes que eu tentei lutar contra o que estava claro na minha frente. Porque foi só sofrimento desnecessário. Porque no fim, a vida segue o caminho dela. E se você faz a sua parte, o universo, ele vai te levar para o melhor caminho. Então, eu acho que hoje o que eu aprendo é a não lutar contra a maré. Se vem, eu recebo. E peço inspiração para saber o que eu faço com aquilo que está acontecendo. Então, todas as dificuldades ou as coisas boas que acontecem são coisas que a gente precisa, sabe, tentar vislumbrar aí o que o universo quer dizer com isso. Então, eu realmente acho que o maior erro foram as E vezes que eu tentei agora lutar não contra. erro. Hã? Não erro agora. Decisão difícil que valeu a pena na tua vida. Eu acho que foi me mudar para cá, para Fortaleza, né? Foi difícil largar a minha história, sair da zona de conforto, Não, porque mas você contando agora parece que foi fácil a decisão, né? fácil, exatamente. Mas imagina, eu, meu marido e um filho pequeno, com uma irmã adolescente, nos mudando para 3.000 quilômetros. Minha mãe, no primeiro momento, não veio. Minha mãe ficou no Rio, né? Ela só conseguiu vir no final do ano porque ela estava no trâmite final da aposentadoria. Uhum. Então, foi difícil, foi difícil. Hoje parece muito fácil, mas foi um ano sofrido. Aí, meu filho doente, as viroses, né, dos vírus diferentes. Então, foi um ano que a gente chorou e sofreu, mas que foi realmente a melhor decisão que a gente poderia ter tomado, né? Então. É o sair da zona de conforto, é não ter medo do novo. E tomar essa decisão na hora certa, Sim, né? sim. Livro que você recomenda aí para os teus alunos, livro que você recomenda para os jovens, ou então que você recomende que teve alguma importância na tua vida. Quando eu tava pensando aqui em vários livros, mas aquele da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito, eu acho que quando você encontra as tuas vulnerabilidades e você não tem medo de ser vulnerável, você se torna mais real e você consegue fazer conexões mais reais. E as conexões são o que leva a gente para frente. Então eu acho que isso é importante. E para a gente fechar, frase que resume sua trajetória. Eita! Que Uma frase que resume a me minha. diga. Ó, eu vou Pode ser falar pra você. palavra, pode ser palavra. O que veio na tua cabeça? Outro dia, eu até já falei essa frase, mas é porque eu acho que isso é muito interessante. Foi uma frase sobre propósito. Deixa eu achar aqui, ó, que eu vou te falar um pedacinho dela. Eu achei no YouTube, no Instagram, ela não tem Uhum. autoria, então eu não sei de quem é, não tô roubando nada de ninguém. Mas assim, ó, você. Não, não é esse não. Peraí. Hoje eu escolho viver com propósito.
Propósito para mim, se eu não acreditar no que eu tô fazendo, o negócio não vai. Então, hoje eu escolho viver com propósito, escolho acordar com intenção, agir com verdade e fazer da minha existência um reflexo daquilo em que acredito. Eu não quero apenas passar pelos dias, quero marcar cada um com significado. Então, eu acho que é intenção e propósito, né? A gente tem que passar por essa vida tendo intenção de fazer as coisas que a gente faz, sabe? A gente tem que assumir essa responsabilidade e a gente tem que ter intenção com propósito. E aí, se a gente fizer assim, tudo que a gente fizer vai fazer sentido de uma maneira ou de outra. Fechou bem, hein? Gostei disso, ficou legal, hein? Doutora Fernanda, olha, obrigadíssimo pelo teu tempo, pela oportunidade. Você é literalmente uma sumidade, super comunicativa, passa a tua mensagem bem pra caramba. Eu acho que você é mesmo um exemplo a ser seguido aí, principalmente pelas mulheres. E tomara que de alguma forma esse episódio consiga apresentar para elas que dá para ser idônea, dá para ser trabalhadora, dá para fazer tudo, a nossa jornada de uma forma correta, dá para ter uma família ao mesmo tempo, uma família sólida, uma família de pessoas que te amam, que te ajudam e que fazem você ser aí a estrela que você é. Obrigado de verdade pela tua participação. Faz tuas considerações finais e onde é que o pessoal te acha? A gente botar link aqui embaixo. Eu acho que é isso, né? Espero que sirva de inspiração de alguma maneira, né? Como eu disse, é intenção, né? Então, realmente, eu assumo essa responsabilidade de tentar abrir o caminho para outras mulheres, para outros médicos, né? Eu me realizo em ser professora a cada dia, amo meus alunos. Acho que a gente pode tocar as pessoas e fazer a diferença no mundo um pouquinho de cada vez, né? Então, agradeço a oportunidade. Foi um bate-papo aqui que a gente mal sentiu a hora passar, né? E eu Muito legal. não tenho canal, essas coisas, não. É Instagram, LinkedIn, e aí a gente passa o link, né? E tu bota, né? O LinkedIn é Fernanda Colares, o Instagram é Senanda. E é isso, e tô Com à um L disposição. só, que eu botei com dois L's no teu. É um L só, é um L Todos só. os teus colares da minha vida eram com dois L's, pô. O meu. É porque quando a minha avó casou com meu avô, a certidão de casamento dela foi com L só, então a gente perdeu o L. O Colares original é com dois L's, mas o meu é com L só, porque por causa do cartório, quando minha avó casou. E é isso, assim, tô disponível. Tá Quem bom. precisar, quem quiser trocar ideia, bater papo, enfim, tô à disposição. E é isso. Eu acho que Obrigada pela muita gente vai bater oportunidade. papo com você aí, pensando em ir pra Fortaleza, hein, pô. Você criou Pois é, aí aqui um é desejo em muita maravilhoso. gente, hein? É uma terra maravilhosa, calor e o ano inteiro. E o melhor, a água do mar é bem quentinha. Tá bom, gente. Pessoal, até terça-feira que vem. Fica com Deus. Fui. Beijo, Fê. Beijo, tchau, tchau.